Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, shiur número 13. A gente está hoje, Bezat Hashem, no Siman Kuf Samechet 168. Hoje a gente vai começar na Halacha 29, que no livro está na página 27. Então hoje, Bezat Hashem, Halachot 29, 30 e 31, a gente vai continuar falando sobre as leis de Kviut Seudah em Patabá Bekisnim. Então, segue na Halacha 29 falando que se a pessoa vai comer o Patabá Bekisnim, na medida que a gente falou antes, que é a medida de Kviut Seudah, e aí Kviut Seudah são 4 beitzim, que são 8 kazaitot. Quer dizer, a gente falou cada beitzá é o equivalente a 54 gramas, então, 4 kabetzot são 216 gramas, essa é a medida de Kviut Seudah. Então, cada beitzah são 2 kazaitot, cada kazait 27 gramas. E aí está escrito nos poskim que ele precisa comer cada um desses kazaitot no tempo de Achilat Pras. Achilat Pras não vem agora a medida, Achilat Pras é o tempo de comer esses 8 kazaitot, que é uma pessoa come isso rápido, tem uma coloca nos poskim entre 4 até 9 minutos, mas na halakha a gente pega como 7 minutos e meio. Em coisas de oraita é bom leachmir 4 minutos, mas a halakha é que é 7 minutos e meio. Então, e aí, por isso, ele tem que tomar cuidado que quando ele estiver comendo toda essa medida de 216 gramas, que cada uma dos 27 gramas seja dentro do tempo de 7 minutos e meio. O Korban Ishé, ele escreve que ele precisa comer todos os 4 beitzim nesses 7 minutos e meio. Rav Avad Yosef, no Alichot Olam, ele traz essa opinião, mas ele traz algumas provas que é contra o Korban Ishé. Ele traz assim do Shulchan Aruch Harav, do Rav Zalman, e ele fala que não é necessário comer toda a medida dentro desse prazo de Achilat Pras. Mas o que sim é que cada um dos kazaitot, dos 8 kazaitot que contam esses 4 beitzim, seja comido dentro desse tempo. Então e aí assim o Rav Avad Yosef lá halakha. E aí por isso então ele falou que aqui não é necessário comer todos os 216 gramas ali em 7 minutos e meio, mas que precisa comer pelo menos cada kazait dentro desses 7 minutos e meio. Agora, se ele precisa comer direto todos os 216 gramas, aí também tem aqui machloket. Rav Avad Yosef escreve, numa resposta que está à mão ainda, que não é necessário comer tudo de uma vez sem interromper. Diferente tem poskim que falam para comer sem interromper, ele fala que não é necessário comer sem interromper, só que o que ele fala para não interromper mais do que o tempo de Achilat Pras, que, como a gente falou agora, é 7 minutos e meio, então ele fala assim, ele não precisa comer tudo de uma vez, mas ele não pode ficar mais de 7 minutos e meio sem comer. Se ele ficar mais de 7 minutos e meio sem comer, ele já fica na dúvida se pode fazer Birkat Hamazon ou não, e aí ele não deve fazer Birkat Hamazon até mesmo que ele passar dos 216 gramas, já que, no fim das contas, ele interrompeu mais do que os 7 minutos e meio. Quanto é o Achilat Pras, que a gente falou em cima na halakha, entre 4 minutos e 7 minutos e meio, quer dizer, tem uma opinião até mais do que 7 minutos e meio, mas na halakha a gente pega os 7 minutos e meio. Então, o Rav Avad Yosef traz no Alichot Olam, fala bastante sobre essa medida. A conclusão dele é que eu pego como para a halakha a opinião de 7 minutos e meio. Apesar de que tem opiniões que falam até menos que isso, como a gente falou, 4 minutos, e aí ele falou que ele escreve que
em coisas que são deoraita, é correto a pessoa leachmir e evitar comer dentro de 4 minutos. Por isso, por exemplo, a matzah em Pesach, a mitzvah de comer matzah na noite do Seder, ali está escrito que é bom a pessoa leachmir para comer dentro de 4 minutos. Então, a mesma coisa aqui, tomei cada kazait dentro de 4 minutos. Mais que a alahá é 7 minutos e meio, então por isso, em coisas de oraita é bom a pessoa tentar comer dentro de 4 minutos. E aqui, como eu vou fazer o Birkat Hamazon, que em relação a para Kviut Seudá, muitos poskim consideram que é de oraita, então o ideal é que a pessoa tente comer dentro de 4 minutos e meio também. Então por isso, mas a halakha é, se ele comeu cada um dentro de 7 minutos e meio, já é o suficiente para ele fazer o Birkat Hamazon. Então isso foi a halakha 29. Agora a halakha 30, quando a pessoa vai fixar a seudá, e a gente está falando de 216 gramas, etc., o que conta para 216 gramas é o que ele comeu de pata babekisnim, quer dizer, o que ele comeu ali da massa, né, de trigo, doce, recheado, crocante, o que for, que ele passou da medida. Porém, o resto das comidas não entram na conta, nem a carne, nem o peixe, nem o etc., o arroz, a salada que ele está comendo junto, tudo isso não entra na conta para medir o shiur de Kviut Seudá. E aí, quer dizer, isso aqui na nota ele traz, é uma grande machloket nos poskim. Quer dizer, grande machloket. Magen Avraham, e o Mishnah Brura traz ele lá cá, fala que tudo conta para fazer o shiur de Kviut Seudá. Então, por isso, o Magen Avraham soma tudo que ele está comendo, a carne, o arroz, como a gente falou antes, etc. O Hidá, ele discorda do Magen Avraham. E o Kaf HaChaim, quando ele traz aqui, ele escreve que, apesar de que muitos achronim, entre eles o Mishnah Brura, concordou com o Magen Avraham, o costume é fazer conforme o Hidá. Até porque o costume dos Faradim aqui é Safek Brachot Lakel. Eu tenho dúvida se isso é considerado Kviut Seudá ou não. Então, eu faço, o costume dos Faradim é que só considerar Kviut Seudá quando ele comeu os 4 beitzim só da massa, né? Seja o pão mezonot, ou a pizza, ou em tudo que a gente estava falando ali de shiur de Kviut Seudá, que é a massa doce, a massa crocante, a massa recheada, ele passou dos 216 gramas da massa, sem contar o que ele come junto com a massa. Assim, o psak do Kaf HaChaim, ele fala que esse é o costume dos Faradim, e assim também é o psak do Rav Ovadia Yosef no Yebia Omer. Ele escreve que precisa comer todos os shiur de 4 beitzim da massa. Então, ele falou todas as outras frutas que a pessoa comeu não contam para fazer o shiur de Kviut Seudá. Eu teria aqui lugar para talvez falar que se ele comeu mais de 3 beitzim do resto da comida, quer dizer, não, desculpa, ele comeu mais de 3 beitzim da massa, e comeu mais de 4 beitzim de tudo, eu teria aqui 3 fekot para mandar ele fazer o Birkat Hamazon. Quais são os 3 fekot? Quer dizer, eu tenho os fakes feika ainda com mais uma dúvida. Por quê? A gente estudou na introdução que eu tenho 3 opiniões do que é Pata Babekisnim. Então, para cada uma das opiniões, as outros 2 são Amotzi. Então, digamos, ele comeu aqui uma massa doce. Quer dizer, um pão que foi feito, uma halá doce, ele falou Borei Minei Mezonot, mas ele vai comer mais de 216 gramas. Então, halá doce, Borei Minei Mezonot para os Faradim. Então, ele comeu halá doce que para os Faradim é Borei Minei Mezonot. Mas ele passou de 162 gramas. Então, eu tenho aqui, primeiro, que tanto a opinião A como a opinião C, quer dizer, quem fala que o que faz Mezonot é ser recheado ou crocante, falam que a massa doce é a Motzi Lechem Minaretz.
em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Rambam fala que 3 ovos já é a medida de Kviut Seudah. E não só o Rambam, a gente falou, até o Shulchan Aruch em Halachot de Eruv, ele possui como essa opinião do Rambam no Stam. Quer dizer, a gente rochesh pro Rashi, que é o Yesh Omrim do Shulchan Aruch lá, e aí a gente fala Safek Brachot Lakel. Mas então eu tenho assim, ele comeu shiur de Kvut Seudah para o Rambam. E se eu não falar como Rashi, talvez como os poskim, que essa massa é amotzi. E mesmo se eu falar não como os dois, também como Rashi, e também a massa é mezonot, talvez conforme o Magen Avraham, que as outras comidas contam, e ele comeu o shiur de 4 beitzim. E aí, mesmo que eu teria todos esses fekot, a gente falou que o costume é fazer borei minei mezonot até ele estourar o costume de 4 beitzim. E o motivo disso é, como a gente falou antes, algumas vezes a gente não faz feika num caso de safek brachot. E aí a regra é safek brachot lakel. Então até completar 4 beitzim completos, não se faz birkat hamazon. Então o costume dos faradim é esse, enquanto ele não comer a medida de 216 gramas da massa, que é a mezonot, e agora virou amotzi, ou junto com ele um pouco de amotzi, mas enquanto ele não comer 216 dessa massa, não vai fazer birkat hamazon. Por mais que se ele comer, passou 262, ele já está na dúvida, e eu teria o negócio, eu teria a margem para outras coisas, a halakha é que até essa medida não se faz, e de acordo com o costume dos faradim, eu somo só a massa, não junto nem a carne, nem a salada, nem o arroz, nem nada. É a massa sozinha para completar os 216 gramas. Agora a halakha 31 é que quando a pessoa vai fazer Kviut Seudah, quer dizer, ele vai passar de 216 gramas, por isso a halakha é que ele faz a motzi na massa. Então aí é como se ele estivesse fazendo a motzi no pão. E aí, quer dizer, do mesmo jeito que quando ele faz a motzi no pão, ele não faz brachá nas outras comidas que ele vai comer, então assim também ele não faz brachá, nesse caso, nas outras comidas que ele vai comer. Isso inclui também as bebidas que ele vai beber durante a seudah. Então, quer dizer, ele fez a motzi na massa, nesse patabá bekisnim, então ele não vai fazer brachá, nem shakol nyam bidvaro na água, nem no chá, nem no café, nem shakol nyam bidvaro para carne, nem borei priadama na salada, etc. Porque, uma vez que ele está fixando o seudah, e ele está comendo essa massa, que é a motzi lechem min haaretz, então isso já poter todas as comidas e bebidas que fazem parte da seudah, do mesmo jeito que se ele não faria brachá nessas comidas e bebidas, se ele fosse comer um pão durante a seudah. Aí, quer dizer, o que ele vai comer na sobremesa é outra coisa. Aqui a halakha é que isso é exatamente igual ao pão. Nas horas que, quando ele faz a brachá no pão, ele precisa fazer nessas comidas, tipo sobremesa, etc. Então aqui também ele vai precisar fazer na sobremesa. As comidas que durante a seudah ele não precisa fazer nelas brachá, porque o amotzi lechem haaretz isenta elas, então nesse caso também. Então quer dizer, quando ele vai comer a medida de 216 gramas, e por isso ele vai fazer a brachá de amotzi, mesmo que a massa em si seria a mezonot, então aí eu considero essa massa como se fosse pão. Já que ele vai passar o shiur de Kvut Seudah, ele vai fazer nitilat yadayim e amotzi, a gente falou lá atrás, nitilat yadayim tem machloket se ele faz a brachá ou não. Olha o que a gente falou lá atrás no Siman Kuf Nun Het, no 158, no Bekim Ba'alachá 6. A gente trouxe que tem machloket, o ideal fazer sem brachá, mas tem quem faz com brachá, tem onde se apoiar, porque muitos poskim consideram isso mamash como pão. Mas isso em relação a brachá de nitilat yadayim. Mas a brachá de amotzi lechem min haaretz é a brachá de amotzi igual qualquer pão, e por isso ele isenta de comer todas as outras comidas, que normalmente quando ele come pão, ele não precisaria fazer brachá.
E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch para todos.